O MST, líder de uma causa que não existe, tenta invadir o STF na base da porrada. Ou, como o governo Dilma estimula a bagunça e a violência. Ou, Gilberto Carvalho não vai se demitir. Vejam os pacíficos do MST tentando negociar na base do porrete. Pedro Ladeira / Folha Press. Os sem terra, que não existem, são um mero aparelho de produzir ideologia, chefiado pelo senhor João Pedro Stedley. Qual é a ocupação e a fonte de renda dele? Decidiram invadir Brasília. Estima-se que estavam lá umas 15 mil pessoas. Aí o leitor, que é um ser lógico, se pergunta: mas Reinaldo, como é que algo que não existe pode promover uma invasão? Eu explico. O MST, como movimento, existe. Os sem terra, como categoria, é que entraram em extinção. O MST é um grupo político, alimentado, na prática, com dinheiro público, saído dos programas da agricultura familiar. As pessoas mobilizadas por Stedley, em grande parte, não eram originalmente agricultores. Não sabem plantar um pé de milho, um pé de feijão, um pé de mandioca. Não conseguiriam distinguir o alho, que é um alimento, do bugalho, que é uma praga. Essas pessoas eram trabalhadores urbanos, recrutados nas periferias das cidades médias do interior. Ou são desempregadas ou, o que é mais curioso, trabalham na cidade e voltam à noite para os acampamentos do MST à espera de um pedaço de terra. E por que assim? Porque o modelo de distribuição de terra já deu o que tinha de dar. Vejam a tabela abaixo com o número de famílias assentadas ano a ano a partir de 1995. Em números oficiais, do INCRA, o governo FHC assentou 570.704 famílias. O de Lula, 614.088. O de Dilma, em 3 anos, apenas 75.335. E olhem que as coisas podem não ser bem assim. O governo Lula, mistificador como sempre, incluiu como obra sua, de reforma agrária, simples realocação de pessoas e regularização de posse de agricultores já instalados em áreas rurais, muitas vezes públicas. Um estudo rigoroso vai demonstrar que, na verdade, Lula assentou pouco mais de 211 mil famílias, não mais de 614 mil. Quando se considera a extensão de terra efetivamente desapropriada, FHC ganha de longe 10,2 milhões de hectares contra 4,5 milhões. Ou seja, aquele que as extremas esquerdas consideram o grande satã do neoliberalismo, FHC, foi o mais generoso com os sem terra. Os sem terra estão em declínio, embora possam promover bagunça em Brasília. Basta ver a queda no número de invasões de propriedades. Em 1999, no auge, foram 502. Em 2013, foram 107, vejam tabela publicada pelo Estadão. Ainda bem que é assim, essa causa já acabou. O que o Brasil precisa agora é cuidar dos muitos milhões de hectares que estão, direta ou indiretamente, sob controle do MST e que contam com financiamento público. Qual é a produtividade dessa terra? Porque a esmagadora maioria dos assentamentos conta com Bolsa Família e cesta básica. Então o país ainda torra uma fábula de dinheiro público com reforma agrária e depois precisa tornar as famílias dependentes do Estado. Que fique claro, como houve uma queda importante do desemprego nos últimos anos no país e com o alastramento do Bolsa Família, a mão de obra disponível para promover a causa do MST diminuiu drasticamente. Em Brasília, violentos como sempre, arruaceiros, tendentes a ações similares ao terrorismo, os partidários do MST tentaram nada mais nada menos do que invadir o Supremo Tribunal Federal, a sede do Poder Judiciário. Houve confronto com a polícia, e foi preciso recorrer a bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha para conter os valentes de Stedley. A sessão teve de ser suspensa, foi retomada mais tarde. Quem é o interlocutor do governo federal junto aos chamados movimentos sociais? Chama-se Gilberto Carvalho, o segundo homem mais influente do PT. É só incompetência ou é cálculo. Carvalho também é o homem responsável pela interlocução com movimentos indígenas.
Aliás, numa área da Bahia, agricultores ligados ao MST estão em pé de guerra com índios tupinambás, acusados de matar um trabalhador rural. Todos eles, em tese, estão sob a responsabilidade de Carvalho. Ele não vai se demitir. Dilma, claro, decidiu se encontrar com os sem terra depois das manifestações explícitas de truculência. É assim mesmo, soberana, que Vossa Excelência estimula a desordem e a violência. Parabéns! Gilberto Carvalho, que deveria ter evitado a selvageria, apareceu para conversar. Pedro Ladeira / Folha Press, por Reinaldo Azevedo.